Olá, pessoal, desculpa aí o atraso. A chamada agora está sendo gravada. Deixa eu só ver se a Alessandra já está online. Ale, estamos por aqui? Buenas. Buenas, muito bem. Então eu vou lembrando, né? Então, os participantes, comumente, os nossos convidados também, nosso encontro é gravado para que a gente possa disponibilizar posteriormente, tá? Na plataforma no YouTube do Pontão Moinho Cultural. E a gente começa aí, daqui a pouquinho já está disponível o link para que os participantes possam preencher, fazer o check-in, e no final do encontro, próximo ao final, na verdade, a gente disponibiliza o link para quem vai preencher, para poder gerar o certificado depois. Vamos lá, os proformes. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez, uma alegria imensa estarmos aqui, né, nesse encontro Territórios em Diálogo, que é uma ação do Pontão de Cultura Moinho Cultural Unindo Pontos, em parceria com a Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul e a Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação. Essa iniciativa nasceu do desejo de reconhecer a cultura como eixo essencial do desenvolvimento humano, social e econômico. Hoje, o nosso diálogo será dedicado à região sul-fronteira do nosso estado, e nós vamos poder conhecer um pouco mais sobre esse território muito rico em diversos aspectos, e que também contém, né, as identidades, onde as identidades se entrelaçam, revelando um imenso potencial para inovação, empreendedorismo e economia criativa. E aqui nós já temos os nossos convidados. A primeira convidada que eu apresento hoje, então, é a Alessandra Tavares. A Alessandra é atriz, é palhaça, diretora artística e produtora cultural, formada em teatro, cinema e televisão, graduada em artes visuais, pós-graduada em gestão cultural e desenvolvimento e mercado, arte na escola, música, dança e teatro e MBA em direção de arte, propaganda, TV e vídeo. A mãe da Gisele Elis é gestora cultural de Amambai, faz parte da coordenação do Fórum de Gestores Culturais de Mato Grosso do Sul, representando a região sul-fronteira, e da coordenação do Colegiado Estadual de Audiovisual. Então, Ale, muito obrigado pelo seu convite. Ale era para ter participado de um dos nossos primeiros encontros, mas o nosso choque de agenda não permitiu que ela participasse, mas, Ale, muito obrigado mesmo por estar aqui. O nosso segundo convidado é o Éder Rubens da Silva. Ele é gestor e produtor cultural, jornalista e radialista. Atua com ações e projetos culturais há 25 anos e está há 16 anos vinculado à gestão pública, sendo o gerente de cultura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Integrado de Ponta Porã, aqui no nosso estado. Faz parte também da diretoria do Fórum de Gestores de Cultura do Mato Grosso do Sul, ocupando a cadeira de vice-presidente. Éder, amigo de data já, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a terceira convidada é Valéria Sum Mazzucato. Espero que eu tenha falado, é Sum mesmo, né, Valéria? Valéria Sum Mazzucato. Ela é engenheira sanitarista, ambiental e administradora. É docente do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, no campus de Jardim, e coordena o Tecnoif, incubadora de empresas do IFMS, coordenadora da Conexão Bioceânica, ecossistema local de inovação de Jardim e Guia Lopes da Laguna, atuando em diversos projetos para a disseminação da cultura inovadora e criativa como ferramenta de desenvolvimento regional sustentável. Então, Valéria, muito obrigado também por ter aceitado o nosso convite. E aos nossos convidados, a gente mostra um pouquinho como que é o nosso encontro, né? A gente realmente vai fazer um bate-papo aqui, então eu vou chamar cada um de vocês para que vocês possam se apresentar, e o primeiro momento é justamente o momento de se apresentar como um ser da cultura, uma pessoa que participa da vida cultural em si, ou como pesquisa, ou como campo de atuação, né? Ou como gestão. Então, eu vou primeiramente passar a palavra para a Alessandra. Peço, Ale, que você fale um pouquinho para nós sobre essa região sul-fronteira, esse contexto, para a gente entender mesmo, para que os participantes entendam a potencialidade que a gente tem nesse eixo do nosso estado. Boa noite.
Boa noite a todos, a Boa noite. todas. Muito obrigada pelo convite, até que enfim, como você falou, né? Até que enfim deu certo, embora a correria aqui está grande, a gente está com um festival de música por aqui, e as inscrições eram até hoje às 17, só que assim, é brasileiro, né? Tem gente ligando, mandando mensagem, por favor, aceita a minha inscrição, eu estava na estrada, eu estava não sei aonde, com dor de barriga, eu estava com tudo, né? Mas tudo bem, vamos lá. É um prazer muito grande participar desse encontro com vocês, Gilberto, é, o Éder, né, parceirão também aqui da nossa região. Eu estou como suplente dele na coordenação aqui dos gestores de cultura, né, da região sul-fronteira. E, assim, poder falar da minha cidade, poder falar da arte, da cultura, né, e em especial hoje falar da minha região, para mim é extremamente importante e mais do que necessário, né? Essa abertura, digamos assim, ela não é tão grande. E eu acho que nós estamos aqui hoje, né? O Éder também pode reafirmar isso, é mais do que importante. Eu gostaria até que né, mais pessoas, de repente, pudessem estar ouvindo, mas como você falou, vai ser disponibilizado depois, né? Isso é maravilhoso. Mas é assim, a nossa região aqui ela é muito rica, né? Como você falou, da economia criativa, a gente precisa continuar ajudando esses criativos, né? Daqui, da nossa região, esses artistas, fazedores, porque, como eu falei muitas vezes, a gente pode falar assim da região fronteira do estado e que é muito diversa, né? Mas aqui a região sul, digamos que ela fica um pouquinho esquecida, né? Não sei se por conta mesmo de não ter, né, que é algo que a gente está tentando construir agora, inclusive com esse fórum, né, de gestores, de tá podendo ajudar outras pessoas, tanto outros gestores como outros artistas, né, da nossa região aqui. Eu atuo bastante também, então na minha fala acho que isso é importante, dando assessoria para alguns gestores, né, que muitas vezes estão ocupando esse espaço, mas é por um cargo político, né, um cargo de, como que é chamado? Cargo de confiança. É um cargo de confiança, né? O prefeito ele ganha a eleição e ele coloca pessoas da sua confiança para ocupar alguns cargos. E aí, muitas vezes, essas pessoas que estão nesses cargos, nessa gestão né, de arte e de cultura, são pessoas que não são da arte e da cultura, né? E aí outras pessoas que estão ali à volta, de repente alguém da educação, algum técnico, alguma coisa, assim, tenta ajudar de alguma maneira, mas muitas vezes também muitos municípios não tem ninguém que possa direcionar, né? E são tantas coisas que estão acontecendo, não só no nosso estado, mas né, no país, né? No nosso país um todo, agora né, o plano nacional de cultura, daqui a pouco a gente vai ter de novo que construir né, no nosso município e fazer toda essa gestão mesmo. Então, é importante que chegue. Né? Eu vejo assim, eu sigo ali o Instagram do Mint e eu fico vendo né, os diálogos, as falas, né, ocupando os lugares né, de centro, e que fala muito sobre isso, sobre chegar nesses lugares, nesses pequenos municípios do país e tudo mais, mas assim, de que forma, né, assim, isso está acontecendo, de que forma isso tem que acontecer principalmente. Nossa região aqui, sul fronteira, né, Paraguai, indígena, né, a gente tem aqui um território indígena que é muito grande, e assim, a gente tem que lidar com tudo, com preconceito, a gente tem que lidar em como organizar e reorganizar essas pessoas nesse espaço de fazedores de cultura, de ser cultura, né? Por si só, né? Só a aldeia já é um espaço cultural, né? Então, assim, como ajudar também a eles entenderem a importância de que eles estão em um espaço, que eles podem ser um ponto de cultura, que eles podem, né? Ter ali, formar os seus grupos, os seus setores, né? Diversificando ali na sua arte. Então, assim, o meu papel hoje, enquanto artista, enquanto atriz, enquanto palhaça,
enquanto gestora, ajudar com que toda essa informação chegue aos meus que eu digo aqui na minha região. E é se fortalecendo, estando junto aí com vocês, né, você está aí do outro lado e está preocupado, essa galera do Moinho, preocupado também em fazer chegar, e eu só tenho a agradecer. Acho que é isso, por enquanto. Por enquanto. Já fiz umas anotações aqui para o nosso próximo bloco de perguntas daqui a pouco, mas é bem importante destacar que esse bate-papo, ele serve justamente para isso, tá? A lei e nossos outros convidados. Por quê? Porque a gente está querendo se reconhecer como Estado. Eu sempre friso nos encontros que a gente não está aqui, apesar do Moinho estar em Corumbá, então a gente está imerso no Pantanal mesmo, mas aqui a gente não está puxando em nenhum momento para falar só sobre Corumbá ou só sobre a nossa região. Por isso que a ideia foi essa, os territórios em diálogo, né? Para que a gente pudesse conhecer as potencialidades do restante do nosso estado. Então, nós tivemos um primeiro encontro que foi Centro-Norte, o segundo que foi sobre o Pantanal. Aí, o encontro passado, nós falamos com o pessoal da Costa Leste. E agora a gente está aqui com o Sul Fronteira, para que a gente possa mostrar, a partir das vozes de vocês, né, os nossos convidados, essas potencialidades que a gente tem para encontrar e alcançar o desenvolvimento humano a partir da cultura. Tá? Falando nisso, eu passo a voz agora para um gestor. Então, Éder, por favor, Éder, gestor de Ponta Porã, que trabalha aí na cultura, faça o uso da palavra, se apresente para os nossos participantes, por gentileza. Bom, José, obrigado. Boa noite a todos, né, que estão aí participando desse diálogo, né? A gente tem usado muito esse termo e agradecer ao convite de vocês, né, do Moinho Cultural, que já tem uma história aí de atuação na área cultural, conhecido no estado, no país todo, né? E Corumbá é essa cidade aí histórica, né, que tem muito também a oferecer para o estado e que tem oferecido. E aos demais participantes, minha querida Lê aí, que sempre está na peleia aqui para região sul fronteira, está no fórum, dizer que o diálogo é algo que eu tenho falado muito, né? Eu usava muito o termo debate, e hoje o diálogo tem aproximado, né? Tem integrado gestores, agentes culturais e os comitês, tem possibilitado esses bate-papo, e partindo do princípio do que o Zé contextualizou agora há pouco, dessa ideia, desse objetivo de diálogo a partir do Moinho, que é reconhecer, ter esse senso de pertencimento de Estado, que é gigante, que tem um tamanho de país, né, continental, e integrar isso ao que nós vamos com certeza tratar daqui um pouco sobre inovação, é dizer que hoje, né, entrar um pouco na fala da lei da Alessandra, que foi essa questão nossa do município de termos aí 11 municípios de região sul-fronteira, e a minha atuação sempre foi dentro da região de fronteira. Eu sou nascido, sou fronteiriço, né? Mãe paraguaia, pai brasileiro. Meu território de ação nesse período de gestão de cultura, enquanto gestor e produtor, é Ponta Porã mesmo, e outras regiões aí desse município e também, claro, outras do nosso estado. Mas o que é interessante que eu vejo nesse nosso diálogo, José e demais participantes, é você poder entender o quanto o sentido de democratização e descentralização de ações e fortalecimento de políticas públicas culturais e de ações como forma de desenvolvimento e formação de cidadão está tendo uma crescente. Eu acho que eu posso contribuir dentro dessa década de atuação na gestão pública, eu tenho observado esse crescimento. Se é um crescimento ainda lento e que foi se acelerando, também deve-se a aproximação da inovação. A inovação vem conseguindo fazer com que possamos integrar ideias, objetivos e conhecer pessoas que estão atuando. Cada vez mais nós estamos tendo esse estado maiúsculo, ele está se tornando menor por conta dos sistemas de inovação, de termos maiores contatos, ainda que de forma muito rápida, muitas vezes encontros, mas essas reuniões, por exemplo, remotas, têm possibilidade de conhecer mais pessoas, e pessoas que vão
repassando as suas angústias, as suas problemáticas, mas também muita solução dentro desses diálogos. Então, Ponta Porã hoje, que é uma conurbação, aí para que vocês entendam, a gente possa contextualizar, o município hoje, segundo o IBGE, de estimativa de 97 mil pessoas, com uma conurbação de uma fronteira seca, que não tem nada que separa, muito pelo contrário, onde costumes e hábitos, tradições aproximam famílias que têm os mesmas vivências, as mesmas realidades, né, os mesmos desafios e as mesmas soluções, né, ainda que as esferas públicas não vejam, mas as pessoas, a sua gente acaba sendo dessa forma, né, integrando, junto com Pedro Juan Cabaleiro, que é a capital do departamento de Amambai, forma uma conurbação de 220 mil pessoas que estão em constante integração, constante, né? E próximo, por meio dessa fronteira seca, que te aproxima uma capital de um país como Assunção, e você diminui o espaço, e você chega a Buenos Aires. Então, para nós, a gente acaba tendo uma visão de políticas culturais, iniciativas necessárias para entender esse cenário onde nós vivemos, né? Então, isso tem sido uma prática constante que nós gostaríamos de dividir também com outros municípios de região sul-fronteira que também tem essa realidade, mas como disse a Lê, que às vezes a gestão tem algumas dificuldades de entender esse processo e que eu acho que com a chegada do desenvolvimento por meio da inovação tem se aproximado. Eu acho que dos anseios que eu vejo hoje que tem se tornado, tanto na reunião do fórum quanto na conferência, fortalecer uma política pública de fronteira de fato. Política pública, né, vocês levaram essa demanda para a conferência, isso foi debatido, eu tenho conversado com o MIC a respeito, como que está representantes do MIC, como que está essa realidade de fato consolidar, acho que esse é um desafio dos gestores, dos agentes culturais, das instituições de ensino, que também enfrentam essa realidade, ensino superior, né, que é você viver numa conurbação, né, de bilinguismo, de trilinguismo, de realidades de integração, de costumes e hábitos que aproximação de países vizinhos e de se fortalecer essa identidade e com ações práticas, com projetos que possam se consolidar, de fato, independente das gestões que vão passando. Então, eu penso que isso tem sido uma palavra muito comum na boa parte dos gestores. Então, isso já eu digo assim, um fortalecimento que vem sendo construído. Ou seja, precisamos de políticas que sejam permanentes, que sejam de fato de Estado. E isso sim vai possibilitar continuidade nas ações. E é dentro desse cenário de conurbação e desafios, né, que a gente vê também muito, e aí eu já levo a fala para o Moinho, para a expertise de todos vocês, eu vejo a ansiedade de boa parte dessas regiões e ali estarem muito com vontade de realizar circuitos que possibilitem esse intercâmbio de fato, da inovação partindo para o conhecimento dos seus protagonistas, dos seus personagens, dos seus agentes, da sua realidade local, seja ele por meio de festivais, de conferências, de mostras, e integrar esses países que estão próximos a nós. De fato, desconheço até o momento como esse cenário da Rota Bioceânica está tratando isso, né? Eu tenho acompanhado como está sendo tratado isso, mas acho que é uma coisa que nós, gestores, agentes culturais, devemos, não sei se isso está sendo tratado de alguma forma, mas provocar para que isso seja uma realidade, para que fortaleça esses municípios com desenvolvimento, mas sem perder essa identidade e fortalecer as economias criativas. Fortalecer o nosso artistas que não devem nada em sua produção, mas que ficam muitas vezes fora dos grandes holofotes, dos grandes palcos, mas que pode estar em um palco de circuito onde esses municípios estarão se desenvolvendo de forma conjunta, integrada. Então, esse campo, esses cenários, né, para não me delongar muito, é onde nós estamos pisando. Agora mesmo nós estamos com um evento de 100 anos de Guarânia, que é um patrimônio cultural imaterial do país vizinho, mas que nós estamos levando de forma integrada por meio do nosso programa de música, para que nós possamos cada vez mais estar valorizando o que nós temos e fortalecendo o que somos.
Aí entra nesse onde o início da fala do Zé, esse senso de reconhecimento, esse senso de pertencimento. Então é um pouco para que vocês possam entender mais ou menos, a gente faz gestão muito integrada com o país vizinho, muito mesmo, porque não há como desassociar isso. Até porque, gente, numa realidade nossa, quando vocês tiverem oportunidade, vão ver escolas aqui que são 90% são brasiguais. Escolas que precisam inserir na sua grade curricular a fala do espanhol, a fala, alguns projetos de Guarani. Então são realidades que você não tem como... E dentro, é claro, sem esquecer da nossa brasileiridade, sem esquecer da nossa formação brasileira, da nossa riqueza, dessa diversidade cultural. É isso um pouco do que a gente vem trabalhando aqui. O fórum tem buscado muito esse diálogo, Zé, e demais companheiros aqui do diálogo, muito, né, com o Lelo na presidência, com os demais gestores, nesse senso de entendimento de que cenário nós estamos e como nós podemos consolidar. Esse é o momento histórico do fortalecimento da inovação como forma de integração e desenvolvimento, e nós, está conosco esse momento histórico. É uma responsabilidade muito interessante e uma responsabilidade mesmo, né? Então, é um pouco do que eu posso estar falando aí para vocês, né? E estou aqui para ouvi-los, né? Ouvi-los e aprender com vocês. Éder, é isso mesmo. Então, a gente está aqui para jogar farinha no ventilador e você já fez o meu papel. Você já falou assim, como que está a questão dessa inovação, né, nessa conexão bioceânica aí, e por isso que a gente tem aqui a Valéria, né, que é a Valéria Mazzucato. Valéria, mais uma vez, muito obrigado. Eu não te conheço pessoalmente, mas já estou muito empolgado para conhecê-la, porque eu quero muito que a gente consiga trocar informações e, assim como o Éder, eu também digo, estou por fora desse sistema, mas dessa conexão, né, bioceânica, mas eu acho que é importantíssimo que a gente, primeiro, tenha um olhar muito cultural para isso tudo. Afinal de contas, a gente vai ter idas e vindas, a gente vai ter processos de troca e não apenas diálogo, né? Como a Corumbá vivencia, Ponta Porã também vivencia. Não é um processo simplesmente de conviver, é um processo de troca o tempo todo com fronteira. E é uma troca muito saudável, muito bacana. Então, Valéria, fala para a gente um pouquinho, para a gente esquentar mais ainda o nosso papo. Obrigada, José. Boa noite, gente. Olha, eu espero fazer jus aqui a galera. Eu sou uma pessoa que sempre admirei muito o trabalho de artistas e de pessoas que conseguem rentabilizar a cultura para se dedicar para isso. Sempre fui uma grande admiradora dessa área. Como administradora, eu sei que a economia criativa e a cultura são aspectos essenciais de uma região e que podem transformar a economia de um lugar. Então, estar trocando essas ideias com vocês, assim, para mim é muito legal. O Conexão Bioceânica é o ecossistema local de inovação de Jardim e Guia Lopes, da Laguna. Então, a gente está aqui do ladinho de Bela Vista, temos uma certa influência de fronteira, mas aqui é uma região muito interessante no quesito cultural. Talvez vocês vão assim, compartilhar com a visão que eu tenho. Existem muitos segredos aqui, receitas antigas de comidas, de remédios, de músicas, que aos poucos foram deixadas de ser cantadas. A gente tem uma história de guerra que aconteceu aqui, nós temos a retirada da Laguna, temos heróis enterrados aqui na nossa cidade, e isso traz muitas histórias que são contadas de jeitos diferentes. Temos escritores aqui, uma associação de escritores antiguíssima, e mesmo assim, com uma bagagem cultural absurda, são muito poucas as pessoas que conseguem viver da cultura. A maioria das pessoas tem uma rotina, envolve ali o seu dia a dia, o seu trabalho,
opções de renda limitadas, por ser uma cidade pequena. Nós, junto com Guia Lopes, nós temos 30 mil habitantes, né? Então, é um território que é basicamente agro e de funcionalismo público. E, então, a cultura, ela fica sempre ali nos encontros dos amigos, nas receitas passadas, nas canções que são cantadas dentro das fazendas, nos carapés, e que às vezes a gente só vai conhecer se a gente for aceito por aquele grupo e participar daquela situação, assim. Então, é muito interessante poder falar desse momento, igual o senhor Éder comentou, e eu acho que eu concordo com isso muito. Nós estamos vivendo um momento histórico. Aqui na nossa região, a passagem da rota bioceânica está abrindo, como se estivesse transbordando muita coisa que a gente tem guardado aqui, coisas boas e também coisas preocupantes, questões sensíveis das nossas comunidades. Mas, olhando pelo lado positivo, eu vejo que esse é um momento que, se bem aproveitado, através de políticas públicas também, mas pensando do lado da organização civil, dos atores, dos criativos, é uma oportunidade da gente se colocar e reacender a cultura como uma atividade econômica. E quando a gente conversa com o pessoal da Rota, nossos colegas argentinos, paraguaios, o que a gente percebe é que para esses países, Chile, Argentina e Paraguai, que vão passar pela Rota de Capricórnio, né, até chegar no porto de Iquique ou de Antofagasta, no Chile, eles têm um interesse enorme em nos conhecer e nos atingir enquanto mercado. Então, trazer a cultura deles para nós e levar aquilo que a gente tem de cultural para lá. Então, desde o ano passado, assim, nos últimos anos, a gente tem tentado estruturar aqui na nossa comunidade, principalmente com os criativos, os artistas, esse acender de identidade, de se reconectar com nossos saberes ancestrais, de incentivar os jovens a aprender os instrumentos que são tocados antigamente, reviver as canções. Tinha até alguns escritores aqui da cidade que já estavam desistindo de ser escritores, fazia 20 anos que não vendiam um livro, eles estavam assim amargurados. E houve todo um esforço para que eles voltassem a participar das feiras, anunciassem seus livros, participassem de prêmios. E hoje a gente vê qualquer evento da cidade, tem lá um momento literário. E os jovens querem participar, eles querem absorver isso. E às vezes a gente faz também, por exemplo, sarau, e coisas que antigamente não tinha adesão. Hoje a gente vê os jovens buscando as poesias antigas que contam a história dessa terra, né, para compartilhar. Então, eu posso ser muito otimista, mas o que eu vejo hoje é esse movimento, assim. E enquanto ecossistema de inovação, a gente tem tentado criar oportunidades, trazer fomento, articular atores, para que os esforços que são feitos pelos agentes culturais individualmente possam ser abraçados por um ecossistema mais rico e mais adepto à diversidade, e mais pronto para nutrir a necessidade daquela sementinha que está nascendo. Eu tava falando tchau, mas não era para você, tá, Valéria? Eu tava falando tchau ali para a filha da Lê, que apareceu na câmera. É sua filha, né, Lê? Linda. Essa é a Gisele ali. Maravilhosa. Marina, que dançou semana passada, quinta-feira, o espetáculo, né? Foi. Olha, mas, Valéria, obrigado, né, por enquanto. Eu vou fazendo meus apontamentos aqui, porque eu acho que eu acho que eu oxigeno muito mais do que as outras pessoas aqui, porque vai me dando meio que uma vergonha, meio que uma raiva de não conhecer melhor o nosso estado. E eu moro no Mato Grosso do Sul já tem 25 anos.
Então, assim, para mim é essencial. Eu gostaria muito de conhecer todos os lugares. Você acabou de falar uma coisa que eu nunca parei para somar. A população entre Jardim e Niuaque, que você falou, né? Que 30 mil habitantes? Não, Guia Lopes. Jardim Guia Lopes. Perdão, Jardim Guia Lopes. Tá vendo? Eu não consigo nem raciocinar, às vezes, em que lugar, afinal de contas, está aquele município. Porque, para mim, o sul é mais complicado isso, e aquela costa leste ali mais perto de Costa Rica, aquela região, para mim, é mais complexa de entender mesmo, quem que fica onde. Mas, e a população também que o Éder falou, né? Se eu entendi direito, Éder, somando a conurbação em torno de 220 mil, é isso? Isso, são 97 mil com mais ou menos 150 mil, 160 de Pedro Juan, Pedro, que é um departamento de Amambai, que seria como é Campo Grande para nós, né? Seria a capital de um departamento, de um estado, e soma-se a isso cerca de 10 mil acadêmicos de medicina que estão mudando completamente o sotaque dessa região também. Porque são muita gente vindo de Goiás, norte do país, nordeste, então você já começa a nos locais como mercado, festas, bares, restaurantes, você começa a ver um sotaque, não é mais só o nosso espanhol, né? E esse pessoal aí entra na fala da nossa participante, convidada, que investimento, são pessoas que estão trazendo investimento também, que montam seus negócios, né? Fast food, restaurantes, bares, lojas, roupas, que já estão entrando, por exemplo, a gente tem um projeto aqui com a Fronteira Criativa, que ocorre mensalmente, da gestão municipal, que já tem gente desse pessoal que está produzindo artesanato, está produzindo já economia criativa, né? Então, o que ajuda também nessa questão do desenvolvimento econômico. A gente tem número disso, a gente vem pesquisando a respeito, né, dados, até quando se precisarem, a gente tem dados específicos, cada feira a gente faz uma pesquisa de feedback na pós-feira, né, para ver como foi vendido, quem vendeu, para ter o volume de como está essa feira, né? Isso já faz 2 anos, né? E também foi falado agora a respeito da curiosidade, né, do interesse. Eu gostaria de contribuir um pouco por conta de uma experiência que nós estamos tendo aqui, Zé, que é essa questão dos artistas paraguaios, argentinos, querem fazer um intercâmbio por conta, já aproveitando essa rota bioceânica, mostrar o trabalho de produção cultural deles, conhecer um pouco mais dos nossos, de repente fazer esse intercâmbio. Nós estamos tendo uma prática com Assunção e com artistas ali de Conceição, que é o Circuito Cultural Guarani. O Circuito Cultural Guarani reúne até alguns artistas aí de Campo Grande também. O que aconteceu com esse circuito? É justamente isso que a nossa colega falou agora do ecossistema. Eles veem o Brasil, Mato Grosso do Sul, como uma porta de grandes possibilidades de fomentar a produção artística deles. E nós precisamos passar a ver, e eles veem, por exemplo, Ponta Porã, que está na fronteira seca, como uma porta de entrada para esse diálogo e, ao mesmo tempo, para esse intercâmbio cultural, né? Então, a gente tem procurado fazer práticas, nós desenvolvemos recentemente o Festival de Cinema num país chamado Fronteira, e esse festival nós trouxemos produtores de audiovisual, de cinema deles, para debatermos uma produção de audiovisual de forma conjunta, né? Artistas por meio do Circuito Cultural Guarani, estamos trazendo artistas deles lá de Assunção, da capital, para se apresentar em alguns eventos nossos, e de contrapartida procuramos levar alguns nossos para que possam ter uma maior abrangência. Por quê? Porque estando em Mato Grosso do Sul, como diria Humberto, né, do Engenheiros do Havaí, às vezes a gente fica muito longe das capitais do Brasil, mas nós estamos muito perto das capitais sul-americanas, e que tem um mercado na área cultural, de entendimento, muito interessante. Então, é aí nesse ponto que eu questionei já no início a questão da importância dessa rota bioceânica ser tratada com planejamentos, de como a cultura, a arte, a produção cultural pode estar nesse processo de formação cidadão e expansão da nossa economia e fortalecimento dessa região do estado de Mato Grosso do Sul, né? Do estado, dessa região do país, né?
no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Então, é uma oportunidade muito interessante para ampliar o debate, né? A gente entende, eu entendo até que a gestão do estado certamente está tendo essa visão de inovação, né? Mas eu acho que podemos ter audiências, O diálogo, né, com relação à cultura. escutar, por exemplo, experiências como essas do ecossistema que nos trouxe, ou que a Lê nos trouxe, e que com certeza vocês também têm aí, né? Escutarmos para vermos onde nós podemos unir forças e fortalecer de fato isso, né? Mas eu achei interessante. Esse circuito cultural, a gente tem tido essa experiência muito muito interessante mesmo, que está ajudando a gente a levar artistas aí do país vizinho para outras regiões do Brasil. Eles estão conseguindo ampliar via Mato Grosso do Sul, e nós, de alguma forma, inserir algum artista. Mas é bacana se isso se fortalecer de forma macro, né? No estado. Eu não, como eu disse, eu não sei dizer, talvez a Valéria possa dizer melhor para nós, mas eu acho bem interessante a gente pensar também no que tudo isso representa com relação ao próximo que eu digo em questão temporal mesmo, porque já está muito próximo esse desenvolvimento, esse futuro desenvolvimento que a gente vai ter, mas não é um futuro, entende? Não é um futuro muito futurístico, é um futuro que já é agora. Por quê? Porque se a gente pensar na história mesmo de Corumbá, quando a rota mais fácil era água, então vinha pelo Rio Paraguai, Corumbá sofria a influência do que o Éder está dizendo aqui para nós agora, né? Dessa possibilidade, dessa entrada dessas pessoas que vêm tanto do Paraguai quanto da Argentina, e daqui a pouco, como disse a Valéria, a gente vai ter um acesso muito facilitado com o Chile. Então, quer dizer, a gente está transitando com a América do Sul, e o Estado é a porta de entrada. Então, hoje, a estrutura cultural que a gente tem em Corumbá, ela é diferenciada sim, porque ela teve esses momentos de receber uma influência gigantesca, de virem concertos e mais concertos da Europa, que passavam pela Argentina, que passavam por Montevidéu, que passavam por Assunção, que passava por Buenos Aires, até alcançar aqui, e entrava por aqui, né? Então isso é importante a gente pensar. E também acho importante a gente pensar que nesse mecanismo todo, nessas engrenagens todas, os próprios municípios, pequenos, grandes, não importa o tamanho, mas os municípios levar, né, Alê, esse diálogo entre os gestores, que isso é bem importante, e talvez a partir dos gestores a gente ir propiciando que a nossa classe cultural como um todo converse. Porque a Valéria até comentou uma questão assim interessante, né? Pouquíssimas pessoas que trabalham com cultura realmente conseguem se sustentar somente com cultura. Isso é uma realidade. Isso é uma grande realidade. Em número, quem mais consegue se sustentar trabalhando efetivamente ou exclusivamente com cultura é a classe da música, né? E quando muito outras classes, como o teatro ou a dança. Agora, em geral, eu particularmente, 20 e tantos anos trabalhando com cultura, a maior parte das pessoas que eu conheço do Estado que só trabalham com cultura são gestores, porque nem os artistas conseguem isso. Eu conheço aqui em Corumbá mesmo muitos músicos têm trabalho, são servidores públicos, ou trabalham na iniciativa privada, assim, e tem a música como ganha-pão, sim, a pandemia provou isso para nós, né, que a cultura influencia na economia, muito, mas que é é uma renda extra, ou quem sabe até a renda principal, mas o artista nunca consegue deixar para trás esse fazer cultural, não só pelo gosto, mas também pela questão econômica. E daí, Ale, como que você acha, Ale, que isso tudo vai influenciar aí seu município, né? Como você acha que vai influenciar o Estado? Particularmente falando aqui da nossa região, como eu já citei, por exemplo, a nossa população indígena, né? Ela é muito grande e também muito rica, né? Muito rica na sua própria cultura, e
E aí a gente está conseguindo fazer também com que essas pessoas entendam da importância de usar tudo isso ao seu favor. Porque o que acontece? Às vezes fica aquela coisa assim, tem aquela coisa, né, da discriminação que a gente sabe que tem, a gente que está aqui, a gente vive, né, eu em Amambai, nós temos três aldeias indígenas, né, e assim, a população da cidade, são poucas as pessoas que reconhecem essa cultura, infelizmente. Mas, aos poucos, a gente está mostrando o quão rica essa cultura através da arte, né? Também hoje nós já temos, inclusive, grupos de teatro dentro das aldeias que usam a arte para poder mostrar aquela sua cultura, né? Então, assim, muitas vezes chega aqui num festival que é aqui na cidade, e, na verdade, a maioria das vezes, as apresentações é aqui na cidade mesmo, né? A gente tenta fazer esse próprio intercâmbio que a gente fala, de querer fazer, né? De usar essa rota oceânica, de levar para outras cidades, de levar para outro país, claro. Mas, assim, às vezes, aqui dentro dos nossos próprios territórios, né? Não tem esse intercâmbio, digamos assim. E nós, quanto gestores, a gente vai tentando, né, fazer essa ligação, levando eles muitas vezes para lugares onde eles nem imaginavam estar, ou que essas pessoas, né, que não reconhecem a cultura, de estar ali, de ouvir, né, e claro, através da arte transformar, né, que esse é o nosso objetivo. Dia 27 agora a gente vai estar participando do encontro lá em Itaipu, e esse grupo de teatro vai estar lá falando, se comunicando com muitas pessoas, né, do nosso estado, tanto do Mato Grosso do Sul como do Paraná. E assim, é só um exemplo, né, que eu digo, mas, assim, aqui também, como região fronteiriça, né? A dança, a gente tem aqui Coronel Sapucaí, que também aqui. Na verdade, a Mambai, a gente fica no meio de duas cidades fronteiras, que é a Capitambado, né? Que é Coronel Sapucaí, e Ponta Porã, que é do João Cavalheiro. Então, a nossa influência é totalmente essa, né? Do quesito fronteiriço. Então, assim, né, tem as danças, as músicas que são únicas e que, claro, que tem essa mistura que acaba sendo daquele próprio território. E que é isso que a gente quer mostrar para qualquer lugar que a gente vai, né? Mas, assim, num todo, não é só na música, não é só na dança, mas é muito no artesanato, né? Então, essa reorganização também desses setores é importante. Como eu disse, eu acredito que nós, como gestores, a gente tem que levar isso de uma maneira que eles consigam entender, porque muitas vezes é complicado, né? Eu estou aqui em Amambai de volta há 15 anos, né? E assim, até agora, eu não digo que é fácil, como o Éder falou, teve avanço muito, né? A gente consegue ver avanço nesse tempo que nós estamos, né, trabalhando na área e tudo mais, mas ainda falta muito, e eu não sei, assim, às vezes eu fico, caramba, como é que eu consigo fazer com que entendam, né, a importância disso, da organização, né, da organização dos setores, porque, assim, eu como artista e como gestora, eu fico muito no meio, né, é como uma faca de dois gumes, digamos assim, porque eu estou vendo também a dificuldade, muitas vezes, de uma gestão, né, e vejo a dificuldade também dos próprios artistas estarem se organizando, porque não depende só de nós, e também não depende só deles. Então, assim, muitas vezes a gente fica de que maneira entender, por exemplo, de que maneira, assim, se é tão difícil muitas vezes eles entenderem a necessidade de uma organização para a gente construir um sistema, para a gente conseguir, através da nossa arte, da nossa criatividade, da nossa cultura, gerar um desenvolvimento econômico, né? De ter uma identidade, né? Imagina só falar
dessa importância, de toda essa importância de construção, de organização, para estar participando efetivamente, por exemplo, né, falar da rota oceânica e tudo mais. E, assim, a participação do Estado ela é de muita importância. Eu vejo que muitos municípios, pelo menos aqui da minha região, né, mais fronteira ainda, mais sul, na verdade, mais sul, tem uma dificuldade muito grande no próprio Estado conseguir entrar dentro dos municípios, sabe? Muitas vezes você vai lá, você tem um diálogo, você tem uma roda de conversa, você tem uma escuta pública com esses fazedores de arte e cultura, e aí chega um momento em que esses próprios gestores, eles bloqueiam. Os próprios gestores, os gestores que eu digo, né, mesmo da administração, de um prefeito, de uma prefeita, entender a importância de aquilo estar lá, ou dos seus próprios fazedores participar de alguma coisa, né, vamos usar Campo Grande, que é né, o centro, né? Então, assim, essa importância de descentralizar, mas descentralizar no sentido de trazer para cá, mas também de fazer com que mais pessoas daqui consigam participar de coisas que estão acontecendo. No nosso estado, né, eu vou usar o nosso estado, falando de Campo Grande, porque é centralizado lá. A gente tem uma dificuldade muito grande, eu tenho conversado isso, por exemplo, com o Marcelo Miranda, que é o secretário de Estado, que de repente, assim, depois de amanhã vai acontecer, vai ter vai ter um encontro lá, e aí chega hoje para a gente, quanto gestor, para organizar a classe, para organizar o setor, para de repente estar participando, e assim, é difícil, né? A gente não tem ali disponível, por exemplo, um ônibus onde a gente vai colocar as pessoas, a gente vai, né? Ou muitas vezes, de repente, eu tenho um carro, mas de repente, como é que eu faço? Eu tenho uma filha, eu tenho uma. Então, assim, como é que de hoje para amanhã vai ter um encontro super importante que vai falar sobre a rota, né, de oceânica, que vai falar sobre a economia criativa, que vai falar sobre a cultura do Estado, dos territórios, e como é que a gente vai estar presente se não chega? Né? Então, de que maneira, de repente, o próprio Estado pode estar trabalhando tecnicamente, eu não sei, mas esse trabalho, por exemplo, que vocês estão fazendo agora de diálogo, né? Eu acho que poderia também partir, embora tenha um apoio, mas assim, de eles terem esse plano, se é que vocês me entendem, porque assim, como eu disse, eu tento de muitas maneiras contribuir, mas sozinha, né, uma andorinha sozinha também a gente não faz verão. Isso é fato, né? A gente está numa luta aí há algum tempo já pensando e refletindo sobre a cultura, e é sempre assim, a construção lá do Plano Estadual de Cultura entre 2012 e 2013 foi uma luta, porque a gente tinha que reunir a classe também, que já tinha acabado de fazer o Plano Nacional de Cultura, discutido o Plano Nacional de Cultura. Ah, beleza, tá todo mundo no gás para a gente discutir o plano estadual. Ok, mas é difícil a lei, e a gente tem que concordar. E aí eu vou puxar aqui para uma fala da Valéria, inclusive já pedindo para ela falar daqui a pouquinho para a gente, que ela falou sobre reacender essa cultura, né, como atividade econômica. Então, na sua perspectiva, você é da administração, né, que você falou, Valéria. Então, esse reacender a cultura como atividade econômica, efetivamente, você, como uma pessoa técnica, né, na área da administração, da economia, do desenvolvimento, você acredita realmente que nosso Estado, não sei se você consegue ter olhar para tudo, mas é bem possível que sim, o Estado como um todo, mas a gente está falando, lógico, da região sul-fronteira, a gente tem esse potencial, a gente conseguiria fazer com que essa nossa região se desenvolvesse economicamente mesmo a partir da cultura? Ai, que vontade de falar 1000 coisas ao mesmo tempo. Teve uma questão que a Lei pontuou que me toca muito, né? Que existe muita gente se empenhando, mas às vezes sozinhos a gente não consegue atingir um bom desempenho, embora tenha tido muito empenho, né? E linkando com isso com a sua pergunta, eu sinto que mais do que uma possibilidade, é uma necessidade. O Éder comentou
sobre a questão da gente se identificar como um Estado. E eu também sinto essa necessidade. Apesar do nosso Estado ser muito diverso e existir um pouco de diferença entre nós, nas regiões, né? Algumas regiões, elas têm alguns costumes um pouquinho diferente, mas é muito necessário que exista uma identidade sul-mato-grossense. E o melhor caminho para isso é a cultura. E essa cultura, ela é o grande tchan, o grande valor que quando as pessoas buscam experiências turísticas, por exemplo, elas buscam encontrar. Nós temos aqui no nosso ecossistema de inovação e na incubadora de empresas, né, que é onde eu atuo diretamente, o que a gente tem observado é uma grande lacuna de oportunidade para turismo de experiência na nossa região. A gente está aqui do ladinho de Bonito, né, uma região que recebe 300 mil pessoas ano para curtir o mesmo tipo de turismo, que é um passeio no rio, é o banho de rio. Mas as pessoas, elas manifestam, a gente já começou a mensurar que existe uma demanda para outras experiências. As pessoas, elas querem tomar um café da manhã dentro de uma fazenda, elas querem fazer uma cavalgada, elas querem ir numa costela de chão e dançar carapé com o pé descalço, igual a gente fazia quando era criança, enfiado nas fazendas por aí. Elas querem conhecer as canções antigas, elas querem ver as artes plásticas, elas querem ver encenações, espetáculos sobre a nossa história, e a gente não tem isso para oferecer. A gente não tem essa oferta. Mas por que a gente não tem essa oferta? Porque ao longo de muito tempo, as pessoas que tentaram fazer, elas não encontraram um ambiente propício e elas foram viver a arte delas, a cultura que elas queriam explorar em outros lugares. Então, esse é outro problema que a gente tem percebido, que é a evasão de talentos. Nós passamos os últimos 20 anos perdendo talentos para as grandes capitais. E esses jovens, eles saíram porque na época não tinham opção de estudo ou crescimento de carreira, e muitos não conseguiram voltar. Eu sou um exemplo, eu demorei 15 anos para conseguir voltar. Eu só voltei por conta do Instituto ainda, que abriu uma vaga, eu fui transferindo até chegar de volta na minha cidade, que eu cresci aqui mesmo, né? Então, eu acredito que a cultura seja um artigo valioso, um diamante que a gente tem, todos esses segredos, a parte musical, a parte teatral, a parte de artes plásticas, toda essa riqueza, ela ainda pode ser explorada. E quando ela começar a ser explorada de forma econômica, ela vai atender a dor ou a necessidade de pessoas que vão encontrar na nossa região um refúgio, sabe? Existem algumas coisas que a gente só tem aqui, como, por exemplo, praia é muito delicioso, né? Todo mundo ama. Mas você já viu como que é bom num dia desses que a gente está morrendo de calor, assim, aquele calor que o sol frita, Corumbá, então misericórdia, né? Aí você entra dentro de uma mata, aqui mesmo, perto de Bonito, tem um lugar que você entra numa mata, que é um assentamento de reforma agrária, você anda ali no mato, de repente você dá de cara com um poço azul, transparente, gelado, que aparece quando chove, quando não chove não tem. E assim, essa experiência tem algo que limpa a nossa alma, sabe? Eu sei que eu estou viajando, mas vocês são da cultura, vocês vão me entender. Tem, às vezes, aspectos geológicos. A gente vive coisas aqui na nossa região que é difícil de explicar. E é muito mágico, tem muita energia. E eu acredito realmente que quando as pessoas da Argentina, do Paraguai, do Chile descobrirem isso, isso vai fazer muito bem para elas e nós seremos um produto altamente desejado. Só que nós só seremos esse produto se a gente reacender nossa cultura, principalmente a cultura que pode ter sido
É difícil falar isso, né? Sempre a gente acaba voltando nessas questões um pouco mais delicadas, mas nós vivemos uma história de guerra e vivemos uma história de muita crueldade com as comunidades tradicionais aqui da nossa região. E muito realmente se foi perdido. Aquilo que não foi perdido, tem muitos que estão escondidos, porque tem medo de mostrar os seus rituais, as comunidades indígenas, os seus aspectos culturais. E é justamente essa riqueza que, com amor, com respeito, né, com políticas públicas e principalmente com interesse intencional dos líderes, de nós líderes, porque eu acredito muito assim, em todo lugar que eu vi um lugar muito desenvolvido, que ganha muito dinheiro, que tem muita cultura, nunca foi por acaso. Sempre teve pessoas, um grupo de pessoas que queria muito que isso acontecesse e que desenvolveram isso, construíram isso. Então, eu acredito que esse seja um caminho. Assim. Você falando sobre grupo de pessoas assim que lutam, né? E também pegando a fala aí que a Lê trouxe pra gente, e a gente não consegue fazer sozinho, realmente a gente não consegue fazer sozinho, aí eu já puxo mesmo a sardinha pro nosso lado, né, Éder? Eu acho que nós somos os gestores culturais que entendem o potencial do Estado, e parece absurdo a gente trazer nós falando para nós mesmos, né? Os colegas que estão aqui com a gente, que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, que posteriormente vão ver pelo YouTube, parece bobagem. Quem tinha que estar vendo isso são os outros gestores, né? São os gestores que talvez estejam acima de nós, ou outras pessoas. Eu conhecer vocês aí de Amambá, conhecer melhor Ponta Porã, que eu já fui 2 vezes apenas, e foi muito rápido, realmente não conheço, e tá por pouquinho, para ser o 4º maior município do estado, porque Corumbá tá passando por isso há muito tempo, né? Que a Valéria acabou de comentar, a gente está tendo um declínio. Então, o último censo, eu não concordo com o último censo, eu estou aqui há 20 anos, eu não vejo que a cidade tenha diminuído, não concordo mesmo. Porém, se de repente for verdade esse último censo, daqui a pouco o Éder vai estar na Corumbá, porque vai ser a 4ª. A gente já perdeu, né, 3ª para Três Lagoas, e Corumbá já foi a maior cidade, maior centro urbano mesmo aqui do sul do Mato Grosso. Então a gente tem realmente que levar em consideração esses aspectos. A gente também tem comunidades indígenas, Valéria, que inclusive não se reconhecem, mas começaram a se esconder e se esconderam mesmo de fazer um apagamento de identidade, porque em algum momento eles falarem que eram indígenas, eles não conseguiam nem emprego aqui na cidade, né? A gente tem aldeamento urbano, e é um aldeamento urbano de chiquitanos, que não é uma etnia, né, comum aqui do Brasil, ela é da Bolívia, então quer dizer, esses indígenas vieram, quando eles chegaram aqui, até por uma questão de transferência, de sair da Bolívia e vir para o Brasil, tudo mais, eles tiveram que se apagar historicamente. Aquela coisa trágica de mudança de sobrenome, de você apagar suas raízes, seus fazeres e saberes ancestrais, e isso é muito, muito problemático. Então, se a gente se ajuda, como a Alessandra eu conheci num contexto de pandemia, gente. A gente se viu por muito tempo por vídeo, né, Ale? Até que a gente pôde, em algum momento, anos depois, a gente pôde se conhecer efetivamente. Então, se a gente se ajuda, se a gente se une, se a gente é um grupo que vai pegar esses conhecimentos que a academia nos traz, tanto pelo IF quanto pelas universidades, e os nossos conhecimentos de mão na massa, né, Éder, né, Ale? De colocar ali, de saber, de conhecer mesmo as pessoas, de saber qual linguagem a gente tem que utilizar para conversar, para conhecer mais as nossas comunidades e descobrir esses segredos que a Valéria tão bem colocou para nós, são pontos essenciais. E eu acho, Valéria, que a gente fortalece, assim como a gente já tem gestores muito, muito atuantes, né, no sul do estado, nessa região sul-fronteira, que é o caso aqui, tanto da Ale quanto do Éder. A gente também tem bons exemplos para outras regiões, e a gente também tem os maus exemplos, né, porque a gente também tem não falo só dos gestores, mas das práticas ruins, que é, como você falou,
vocês falaram, né? A gente tem que olhar pelas trocas, ver a fronteira como sendo um lugar bom e não olhar a fronteira como sendo um lugar ruim, né? Não é olhar a fronteira como falar assim, vão construir aqui uma barreira, ou isso é meu, aquilo é deles, e acabou. Não, é a gente fazer essa troca e quem está dentro da nossa fronteirinha, né, nosso território municipal também tem que ser visto com muito carinho, porque diferente, aí eu faço a minha pergunta, eu acho que estou quase finalizando só para jogar farinha no ventilador. Mas a Valéria falou para gente, e os colegas que estão assistindo, não os convidados, mas os que estão assistindo, desde o primeiro encontro eu venho falando muito sobre a questão do termo identidade. E a Valéria trouxe aqui para gente uma frase que me marca muito, que é falar assim, vamos falar da identidade de Mato Grosso do Sul, a gente precisa se ver como, né, ter uma identidade. Eu, Valéria, particularmente, costumo dizer que a gente tem que lidar com essa palavra sempre no plural, porque nós temos identidades dentro de Mato Grosso do Sul. O que a gente precisa ter, e aí fica a pergunta, hein, se vocês concordam ou não comigo, mas o que eu vejo que a gente precisa ter como Estado é reconhecer que todas as identidades são extremamente importantes para o Estado. Seja no município que vai ter uma influência extremamente forte da cultura nordestina, seja o município que vai ter uma cultura sulista imbricada ali, seja os municípios que vão ter essas raízes de fronteira totalmente interligadas, mas são identidades. E daí, aí sim, se eu puder falar assim, a identidade de Mato Grosso do Sul não é um rótulo, o nome, ou a foto que tem, mas sim o polegar, que é cheio de risquinhos, cheio de... que daí tudo aquilo ali vai falar assim, beleza, isso aqui é Mato Grosso do Sul. Aí eu jogo para vocês. Éder, você concorda comigo ou não? Perfeito. O que a gente pode procurar entender nisso, eu vou iniciar com a fala de dois artistas, produção cultural de dois artistas que acho que conseguiram entender, porque não é fácil entender um cenário, um mosaico cultural tão diversificado e você procurar, acho que você usou bem o termo, identidades, né? E fazer uma identidade. Nós somos uma junção de muita coisa, né? De muita ideia, de muito costume, de muito hábito, mas muito forte, historicamente muito forte. Você pega Corumbá, é uma região historicamente importante para o Brasil, um período, né? E continua sendo historicamente, por quê? Porque você precisa conhecer teu elo, né? Você pega Guia Lopes e Jardim, tem uma importância, a Valéria explicou agora há pouco, a respeito até do turismo histórico, né? De poder fazer essa tão sonhada rota, né? De Laguna, Retirada, aquela questão toda, passa por ali muita história, Bela Vista, né? A Mambaia tem sua importância. Ponta Porã é o término de um conflito, onde o lado paraguaio ficou com um cenário paisagístico lindo, né? Ponta Porã, você vai para o outro lado, ficou com um lado de produção de terra excelente. Então, assim, são uma junção de coisas que, para você entender, leva tempo e é muito complexo mesmo. Mas é preciso ir buscando. E aí eu iniciei minha fala falando de dois artistas. Eu acho que o Almir Sater consegue, na musicalidade dele, por meio da música, tá? Não sei se eu vou conseguir me expressar, consegue identificar, colocar um estilo de música. Você fala, poxa, eu por exemplo, estou na fronteira, nós temos um evento de Guarânia, mas Guarânia é Paraguai, a polca espanhola vem para o Paraguai e chega até nós. O Almir consegue entender isso por meio do folk americano, por meio do blues, por meio da música raiz, ele consegue fazer o som dele. Manuel de Barros também consegue passar por meio da poesia do livro dele o que é isso aqui. E aí compete a nós entender o que essa leitura desse estado maiúsculo, com várias particularidades, para nós dizermos, nós somos isso, né? Ou somos issos, né? Não existe essa palavra, mas essa questão das identidades, né? Então, eu acho que esse seria o caminho, e eu acho que estamos muito próximos, porque a gente passa a valorizar, quando a gente consegue passar a valorizar o que nós estamos produzindo, a gente começa a entender, por que eu estou falando isso? Quando eu trago alguns artistas ali
do nosso estado, e às vezes são pessoas que são do interior, como disse a Valéria, que foram para a capital, foram buscar experiências, mas são com produção cultural. Quando trazemos para algum evento do município, as pessoas vão, assistem e ficam maravilhadas, aí você vai ver e fala, não, o artista é daqui, o menino nasceu aqui, o menino é nosso aqui. Né? Aí o pessoal, nossa, mas que música linda, que produção teatral maravilhosa. Aí a pessoa fala, poxa, está aqui, nós não precisamos trazer lá, está aqui, está perto. Então, para que isso ocorra, precisa ter mais movimentos como esse. Aí eu quero aproveitar a fala da Valéria, que ela citou vários setores aí, turismo, inovação, entra também, acho que em questão de assentamentos, né, já vai para essa questão de desenvolvimento agrário. Eu acho que uma das coisas que nós precisamos buscar de alguma forma, Zé e demais, fortalecer, é o diálogo dos setores. O turismo entender que a cultura pode fortalecer o seu setor, o turismo entender aonde que a cultura insere nesse processo, né? O setor de desenvolvimento, o setor econômico, entendeu? Assim como é importante você vender isso aqui de tal, a cultura também produz, onde que ela vai ser inserida? Eu acho que os diálogos entre os setores, por mais que tenha se tornado muito comum essa palavra de atuar de forma integrada, as secretarias, mas na prática, né, Ali, o Zé também, que são gestores aí, na prática, não é uma realidade comum. E aí, o que o turismo às vezes não enxerga, a cultura consegue ver. O que a cultura não conseguiu ver, o turismo consegue ver, né? Então, eu acho que esses diálogos, eles precisam transpor muros de ações técnicas, né? A cultura entender que o outro setor também pode ser um grande aliado, né? E é um desafio muito grande, né? É um desafio grande, a gente sabe disso. Porque tudo isso é feito de pessoas, e cada pessoa vem incumbida de algum sentimento, de alguma visão, de alguma preferência, né? E aí, por isso é importante desse momento, que é o diálogo, você vai ter que um diálogo é construído. Nós temos feito uma experiência com as universidades, Zé tocou isso agora há pouco, todo evento que nós temos feito, não tenho, nós junto com a equipe, deixado de colocar na programação diálogos. Então, a gente vê o entretenimento como ok, maravilhoso, fantástico, para nós celebrarmos, mas 3, 4 dias do evento, nós temos que debater sobre isso que nós estamos falando aqui. E junto com os educadores, e junto com os setores, com os jovens, com os adolescentes, os coletivos, nós temos falado com o coletivo muito da arte urbana, que alcança lá a periferia, pernas que nós não temos, representando os assentamentos, onde nós não temos perna para chegar. Agora mesmo nós estamos fazendo conselhos de cultura, vamos ter uma vaga específica para o distrito e para o assentamento. Porque eles sabem a realidade deles lá. Nós não conseguimos, a gente não tem perna para chegar sempre, né? E oxalá as comunidades também indígenas, né, Ali? Também tem uma voz, né? A gente vai chegar nisso aí, eu espero chegar, por enquanto distrito e assentamento, nessa nova formação, eles é que vão disputar a vaga deles. Para ter a voz deles, para conhecer a realidade local. Então, dentro desse cenário aí, que eu posso dizer para vocês, essa construção a gente sempre tem procurado com os diálogos, temos optado para fortalecer o conhecimento, para entender, poxa, é importante isso. Hoje no evento da Guarani, a gente teve umas mostras de artes plásticas e todos os alunos tiveram que passar para conhecer os artistas que estão fazendo artes plásticas antes de entrar no auditório para assistir o show. E a população também. Porque você precisa saber quem é essa artista, quem é esse menino da arte urbana que está produzindo isso. E o professor já se interessa, quer levar ele para oficina lá na escola, lá da periferia. Então, precisamos fazer esses diálogos constantes, porque nós temos um pouco disso, do saber, né? Agora, muita gente não chega a eles. Isso nós vamos fortalecer se nós tivermos mais gente conosco. Porque estruturas e políticas públicas são feitas de pessoas. Essas pessoas precisam saber o que elas querem e onde elas vão entender, né? Acho que é um pouco disso aí, né, Zé? Para tentar entender essas identidades nossas aí e falar, pô, eu vou fazer mais uma defesa da minha defesa, da minha autodefesa agora. Identidades, eu penso, e agora o Éder falando me atentou muito para isso, uma coisa que eu também falo muitas vezes, é a gente tomar cuidado para não apagar o outro, né? Então, se a gente acaba querendo criar... Quando o Estado foi dividido,
tinha uma série de pessoas e revistas falando sobre a identidade cultural sul-mato-grossense, a identidade cultural sul-mato-grossense. E daí eu falo, porque eu pesquisei alguns artistas, assim, na época do mestrado e também do doutorado, e eu vi que esses artistas, eles tinham uma atuação muito grande antes da divisão do Estado, e daí meio que ocorreu um apagamento, sabe? Então é só mesmo um medo que eu tenho da gente tentar criar uma identidade, não é nada contra seu discurso, tá, Valéria? É só, eu gosto de jogar farinha no ventilador, mas é só mesmo um medo sério, de verdade, da gente acabar tentando se apegar tanto numa única identidade e apagar o restante. Tipo assim, a gente fazer tanta propaganda, nada contra bonito, mas eu vou usar isso de exemplo. A gente fazer tanta propaganda de bonito, mas ainda bonito fora daqui ser falado, bonito Mato Grosso, sabe? Então, assim, a gente só é lembrado como Mato Grosso do Sul quando é para falar mal da fronteira, porque é tráfico, porque não sei o quê, tá. Mas quando é para falar bem, todo mundo chacoalhando na cabeça de sim, eu tô entendendo que eu tô falando coisa certa. Quando é para falar bem, trabalhou muito, a estratégia foi excelente, tá bonito, mas ainda assim não fala de bonito Mato Grosso do Sul, fala de Mato Grosso, sabe? Pode parecer erro, pode parecer errado a gente ficar reafirmando do Sul, mas eu acho que é necessário, é necessário. E eu vou passar, antes de passar para a Valéria, eu vou passar para a Lê, porque daí a Lê fala, e daí eu quero ouvir a Valéria com a identidade dela. Pois é, eu acho difícil você falar qual é a sua identidade, exatamente isso que você falou, né? Não tem como falar uma porque acaba anulando as outras, né? Aqui, por exemplo, falando no meu município, não contra a região, embora a região aqui tenha histórias, né, bem parecidas de formação e tudo mais, mas o começo do nosso hino da cidade já é da união de três raças nasceu, né? Então, assim, essa união das três raças, o que é a nossa identidade de Amambai? É essa mistura. Ter feito essa mistura aí você traz a culinária, por exemplo, né? Que tinha uma receita, que era lá, uma receita antiga, que era, né, dos nossos antepassados, fez toda uma história, mas de repente pegou um ingrediente daquela outra cultura ali, né? E aí colocou no meio e que já foi formando uma outra coisa, e aí usando a culinária de exemplo, mas aí a gente traz para a música, né? A gente quer sim cultivar, a gente quer trabalhar um resgate histórico muitas vezes, mas não tem como a gente fugir de muita coisa que é essa mistura. Então, acho que assim, são coisas específicas da identidade nossa, aqui, falando em região, sul fronteira, que é essa misturinha de uma coisa a outra. Sei lá, por exemplo, uma sopa paraguaia que, né, cada um tem seu jeito de fazer a sopa paraguaia, mas que ela tinha lá no começo, ela tinha uma receita que era única. E era aquela receita ali que veio da fronteira, que veio do Paraguai, mas aqui a nossa mistura, a gente coloca uma pitadinha aqui de coisa, uma pitadinha ali, e que vai formando o que é nosso, né? Que é daqui. Ainda falando em culinária, por exemplo, o nosso prato típico é o guisado de mandioca. Né? Eu não sei o quanto isso é conhecido, por exemplo, no estado. Eu não sei se isso chega em todas as regiões, o guisado de mandioca, né? Que é a mandioca com a carne, e aí a carne tem vários tipos de carne que você pode fazer. Tem gente que faz com carne moída, tem gente que faz com pucheiro, tem gente que faz com filé mignon, né? Mas continua sendo guisado de mandioca, assim, né? Que a gente traz isso, por exemplo, como sendo nosso. O Sebrae esteve aqui fazendo um trabalho nesse sentido, e eu participei assim, do processo. E eles trouxeram, e várias outras pessoas participaram, e eles trouxeram, digamos que foi um resultado da nossa identidade, que é terra guarani, Amambai, terra guarani. Ok, é bonito, nós, como eu disse, nós temos aqui 3 aldeias indígenas, uma população considerável, quase que a metade da população,
são indígenas, né, os nossos povos originários. Porém, não tem essa visão. As pessoas não conseguem ter essa visão. Por quê? Porque muitas vezes, o índio ele vai assaltar, o índio ele vai matar, o índio ele não quer o índio, né? Por exemplo, eu cresci falando assim, sai da rua que o índio vai te pegar, que é o bugre, né? Que muita gente usa o bugre. Se o bugre vai te pegar lá, o bugre vai te pegar. Então, assim, para dizer, Mambaia e Serra, ok, Mambaia e Serra, Guarani, beleza. Mas, assim, e de que forma fazer com que as pessoas vão entender isso e de uma forma de que realmente é uma identidade também nossa, de construção, né? Como é que a gente que a gente tenta usar através da arte, né, de trazer isso, do artesanato, da dança, do teatro, mas, assim, de que forma a gente vai conseguir fazer com que as pessoas entendam isso de uma forma positiva? Entende? Sim, entendo muito. Então, retomo, por favor, Valéria, faça a sua defesa. Eu só vou Fala aí. um pouquinho. Zé, eu ficaria na reunião até 7h30, eu estou com um evento, eu tenho uma fala agora, mas a conversa está tão boa que eu vi, 8 horas, o pessoal está me chamando, mas a conversa está tão boa, e eu peço, gente, desculpas mesmo, queria ouvir muito vocês mais, mas estará gravado, né? E eu vou assistir. Sim. E quero manter mais contato com vocês. Brigadão pela oportunidade, o Moinho Cultural, a vocês. Eu que agradeço muito, eu agradeço muito mesmo. Trabalho. Parabéns pelo teu trabalho, o trabalho de todos aqui, da Lê, da Valéria, que estamos conhecendo agora, aos demais que estão participando. É a Fronteira Ponta Porã aqui, eu estou às ordens, tá? Às ordens para aprender com vocês, estarmos juntos, contribuindo de alguma forma, tá bom? Desculpa mesmo, gostaria muito de ficar mais aqui. Obrigado, cara, obrigado. Depois a gente fala. Vai lá, corre lá. Gente, desculpa, o Éder tinha me avisado disso, mas ele falou, não, se pudesse só até 7h30, porque eu tenho um evento aqui hoje, e eu realmente me esqueci. A conversa tá tão boa, Valéria, que a gente acaba se esquecendo disso. Por favor, Valéria. Ai, gente, tá muito boa mesmo. Olha, assim, eu não sou uma estudiosa de cultura, mas eu sou prática, né, administradora. Só que, assim, é tão legal falar sobre isso e é tão humano, sabe? Eu concordo 100% com o que você disse, José. É muito importante respeitar as diferenças e não é porque somos um mesmo estado que teremos as mesmas características, mas eu acho que tem muita coisa que nos une, que nos traz algo em comum. Aí, ao invés de eu explicar, eu trouxe aqui um aliado, gente. Não sei se vocês conhecem o professor Jaminho, um escritor aqui de Jardim. Ele tem um texto, é rapidinho, eu juro que é rapidinho, vocês vão amar. Eu vou tentar ler direito. Esse texto chama assim, para mod fazer. Para se fazer um sul-mato-grossense, não é custoso nem difícil, mas é demorado. Num buraco grande e fundo, adicione em doses mal medidas aruaques, guaicurus e guaranis, salpicando castelhanos e lusitanos, deixando misturar por mais de um século, sob olhares atentos de um carancho. Retire do buraco a mistura e ponha num grande caldeirão de cerâmica, ou mesmo num canoão do tempo das monções e ajunte mais lusitanos, apaulistados, mestiços de terceira ou quarta geração, negros e escravos, um punhadito, e refogue por mais quase um século. Então faça em separado uma mistura de milhares luso-brasileiros, com mulheres das etnias citadas logo acima, e algumas décadas depois misture com fazendeiros mineiros que se instalaram nos altos da Serra de Maracaju, produzindo gente legítima e também bastarda, não salgue nem adoce. Faça uma guerra bem grande, onde paraguaios arruinem tribos, aldeias, vilas, fazendas sem conta, e depois rejunte tudo sem muito alarde, nem ordem. Sapeque tudo num barbacoa, ataqueie num pilão dos grandes, bem Guaçu mesmo. Amalgue
Amalgame negro fugido da guerra com índias de tribos diversas, meio em descuido, e adicione umas 3 paraguaias, mais outro tanto de gaúcho e correntino. Nas reborbas desse entreveiro, adicione de novo a população mestiça mais antiga, uma gauchada recém-chegada, e faça-os passar no Guaviral. E os filhos deste encontro podem ser untados e sovados com a bugrada advinda da mistura de índios e negros depois da guerra, das guerras lá de longe, apanhe e salpique no caldo étnico, turcos mascates, origem sírio-libanesa, ou armênios, ou eslavos de cores, tranças e chapéus variegados, todos subindo pelo rio Paraguai, e quando o trem da Nobe apitar, segue e repete a operação, e rebusque ainda os italianos, os japoneses, para não ralear a sopa. Para tudo isso, dê de comer com farinha de mandioca, de milho, fubá e carne de caça. Depois, pode ir adicionando gado bovino, rapadura, bocaiúvo, pindó nativo, laranja e limão plantado. Mais banana e goiaba. E para beber, tereré no princípio. Depois mate e água ardente. Se atraque no pochotó. E já no século XX, continue ninando essa gurizada e as cunhãs balançando em rede, cantarolando umas guaranhas, polca paraguaia, milonga e chamamé. Atente! Se puder soltar El Sapucaí, se for legítimo, não acorda. Se não, é contrabando. Pipo! É maravilhoso, né? Nossa, Isada, é muito maravilhoso. Muito bom mesmo. E o Jaminho, a gente aqui, eu falo a gente mais próxima de quando a gente conhece, porque Valéria e a Lê também, a gente tem um clube de leitura aqui, que é o clube do Museu Casa do Dr. Gabi. O Dr. Gabi foi um homem muito leitor, e a gente tem um clube de leitura de obras sul-mato-grossenses. Então, o Jaminho já teve na nossa lista. A gente faz uma curadoria com 12 livros por ano, e o ano que vem, salvo engano, a nossa obra, que a gente sempre traz uma obra mais histórica, né? Uma obra que a gente chama de a nossa não tradicional. Esqueci o nome agora, gente, peraí. Oh, meu Deus, vai me vir o nome daqui a pouco. Mas a gente sempre tem uma obra, né, mais antiga, assim, que a gente acaba chamando, tendo em um mês, afinal de contas, para misturar poesia, literatura contemporânea, pesquisa e tudo mais. E aí vai ser Senhorinha Barbosa Lopes. Então a gente vai trazer essa obra também, que é do Medeiros, né, Henrique Medeiros, se eu não me engano. E acho bem bacana. E daí, se vocês tiverem pessoas aí, outros escritores, de repente puder indicando pra gente, na região ou no município de vocês, porque tem horas que é bem difícil mesmo a gente fazer a curadoria, porque a gente tenta colocar pessoas de todas as regiões, ou pelo menos dar uma mesclada de municípios diferentes, para não ficar só Campo Grande, Corumbá ou Dourados, né? Principalmente Campo Grande, que tem o maior número de pessoas escritoras que publicaram livros recentemente, ou Dourados, né? Porque também tem uma profusão maior de pessoas que escrevem. E eu vou só pedir uma gentileza, quem puder abrir as câmeras, só para eu poder fazer aquele registro. Eu sei que o nosso convidado, Éder, já saiu, mas é só para a gente fazer um registro rapidinho. Um aviso, né, para quem ainda não preencheu, a ficha avaliativa e a lista de presença oficial já estão aí no chat, então para quem puder, tá? E preenchendo, eu agradeço. E Valéria, não se espante, eu sou muito assim, da gente dialogar mesmo, tá? E de vez em quando a Lê já me conhece, parece que eu estou falando, impondo a minha opinião, mas não é uma imposição. Eu sou uma pessoa muito do diálogo, e eu gosto muito da gente ter essas trocas, porque você falou, né? Eu sou técnica, eu sou da administração, eu não sou estudiosa da cultura. Não tem problema. Uma vez que você estude cultura, eu garanto para você que você é uma pessoa da cultura. E isso já é fato, já faz você ser, pelo simples fato de você estar estudando, ou colocando
eu pensando nesse mercado que é a cultura, e isso é muito importante para a gente, inclusive, porque a Lê deve concordar comigo, mas para a gente, inclusive, que trabalha na gestão, né? Porque a gente precisa muito dessas respostas, assim, da academia mesmo, porque o trabalho da cultura é um trabalho de defesa o tempo todo. A gente tem que ficar defendendo. É a pessoa que vem falar mal de fronteira e a gente vai lá falar bem da fronteira. É a pessoa que fala mal do indígena e a gente vai lá quebrar o discurso do indígena. E os gestores ou os outros secretários que falam assim, para que gastar com isso? Vamos gastar em outra... Não, não é gasto, é investimento, gente. Você está investindo na memória daquela comunidade, você está investindo no resgate, eu não gosto muito desse termo, mas no resgate histórico, é você fazer mesmo com que aquela comunidade se entenda, conheça suas potencialidades para alcançar, em algum momento, essa conexão bioceânica ou alcançar essas conexões que a gente pode ter com outros tantos lugares. E a Lê foi também, a Lê e a Ká, que está aqui participando no videozinho, ela está aparecendo pelo menos para mim, a gente foi para a última Conferência Nacional de Cultura, e a gente viu, né, pelo menos eu senti muito, e eu falava muito com as pessoas mais próximas, gente, olha como os outros estados, eles se unem, e daí eles são, a delegação inteira é uníssona, assim, para brigar junto, e se a gente ficar fatiando o estado, pensar, não, aqui é só Pantanal, não, ali é só costa leste, aqui é só sul fronteira, não, vamos unir o nosso discurso, a gente tem que sair da estadual totalmente alinhado, sabe? É uma briga política mesmo, mas também é uma briga, né? Nesse momento a gente tem que gritar assim, Mato Grosso do Sul, quer dizer, naquele momento não é a digital do dedão, é realmente o nome que vai ali e a fotinha de todo mundo que tem que ser uma só. Então, nesse momento, a gente fala de identidade, mas pensando que a nossa identidade é muito sul-mato-grossense mistureba, igual o Jaminho mostrou pra gente aí, né, Ale? Eu vou pedir para a gente já partir para os finalmente, para a gente encerrar dentro do horário. Se alguém tiver pergunta, levantar a mãozinha, tá? Para a gente já ir fazendo nossas considerações aqui. Ale, como que está aí o desenvolvimento dessas políticas culturais que você sente, né, também na região, porque você é uma pessoa muito participativa, como que está esse desenvolvimento pós-LPG, no meio aí da nossa PENAB, graças a Deus, como que você está vendo isso? A gente sempre fala que sem recurso a gente também não consegue fazer nada, né? Então, assim, isso em todas as áreas, e é claro, quando a gente fala em arte, em cultura, em resgate, em resgate, porque até para a gente fazer esse resgate, que outro termo você gostaria de usar sem ser o resgate? Não, pode usar resgate, eu tô quase. Não, mas é que eu gostaria de aprender um outro. O resgate, ele me dá uma... É que a gente tem que fazer pensar assim, a cultura ela é mutável, né? Então, muitas vezes, as pessoas usam, a gente tem que resgatar tal traço da cultura. Quer dizer, na verdade, aquele traço, ele não foi jogado no fundo do poço. Ele sofreu alguma mutação, porque a cultura é isso, ela é endógena e ela também ela é cíclica, e ela, ao mesmo tempo que é cíclica, ela vai sofrendo influências, e essas influências elas vão mudar, é igual a língua, né? Senão a gente estaria falando vossa PC e tudo mais, e não, hoje em dia o VC ali no WhatsApp tá valendo um grande você, né? Então a gente pensar, é só pensar assim, ó, esse resgate que está sendo utilizado é um resgate de falar de afundamento total, achatamento, morte da cultura, que eu teria que resgatar uma pedra que caiu no fundo do rio, entende? Isso é um resgate. Se ela foi parar no fundo do rio, mas ela acabou rolando um pouco, ela acabou ganhando outra forma, eu já não vou mais resgatar da mesma forma. Né? Um navio que afundou nunca vai ser resgatado por inteiro e voltar a navegar por inteiro da mesma forma. Então, a cultura é mutável. É o medo de
ser pejorativo demais. É só isso, só. Eu entendi o que você quis dizer. Mas, assim, voltando à importância de ter esse olhar de volta, né, para a nossa cultura, que a gente ficou um tempo aí, né, alguns anos, né, inclusive sem uma secretaria, né, um ministério, né, e então, assim, voltando com tudo, inclusive com recursos, a gente consegue trabalhar dentro das comunidades. A gente consegue incentivar, inclusive, assim, por exemplo, dentro da comunidade indígena, já não tinha mais, por exemplo, o arco e flecha, né? Todo mundo fala assim, o arco e flecha porque o índio, né? A forma, né, pejorativa de falar, né? O indígena, o índio, ele não quer mais o arco e flecha, ele quer, né? Ele quer arma, ele quer, né? Mas assim, e de que forma a gente vai resgatar isso para que eles continuem mostrando? É só um exemplo de tantas outras coisas, né? Eu lembro de quando eu era criança, eles passavam na rua, no bairro, vendendo, por exemplo, os cestos, que eram, né, a própria obra-prima que tinha ali, mas que hoje, inclusive, essas obras-primas, eles vão tirando dali, limpando para quê? Para construir as suas casas, né? Então, como é que a gente traz de novo isso? Como é que a gente vai plantar aquilo que eles usavam antes para fazer, inclusive, o seu chá, as suas ervas, as suas... Entende? É nesse sentido assim, que eu quero dizer, quando eu falo de resgate, né, de como ajudar essas pessoas a voltar, né? Ui, a Lê caiu. Bem na hora que eu ia falar para ela. Aí, a Lê, voltou. Pera, você tá sem áudio. É que eu tô com o foninho e quando eu mexo nele assim, eu não sei carregar as águas, eu não sou muito assim né, da tecnologia e tudo mais, mas tudo bem, vamos lá. Que a gente também precisa usar, né, isso para também ajudar as pessoas. Mas assim, quando eu falo nisso, né, desse resgate, e aí como é que eu vou conseguir essas coisas? Como é que de repente, aqui, de repente não tem mais, então a gente vai ter que trazer de um outro lugar, né, para que eles consigam passar de novo, tudo que antes, né, às vezes eu ouvia a minha avó falando sobre tal coisa, mas essa tal coisa não tem mais. E onde a gente vai trazer para de repente, sabe? De repente não está lá no fundo do fundo do rio, mas está em outro lugar que eu preciso ir buscar para poder fazer com que eles também se reconheçam de novo, né? E que continue, que não acabe, que não, né? Não sei se foi uma fala sua, ou foi do Éder, ou se foi da nossa amiga, falando acho que foi sua mesmo, José, falando aí sobre uma cultura de povos originários que foi se perdendo, que foi, né? Então, que foi se apagando. Então, assim, eu estou usando falando sempre dos povos originários, né? Porque assim é um exemplo, é só um exemplo, né? Mas assim, como é que podem dizer que aqui é uma terra guarani, se não é a terra deles? Sim. Entende? Se muitas vezes para eles mesmos não é a terra deles, porque eles não têm esse espaço. Eles não se sentem pertencidos aqui. E de que forma a gente pode fazer com que eles se sintam pertencentes? E a gente precisa com esse olhar para a cultura, ter recurso, ter editais específicos, né, setores específicos. Eu acho que o lance da cultura viva também, assim, que veio agora muito forte, as pessoas estão compreendendo mais agora, e eu acredito que isso vai chegar ainda mais em outras comunidades, né? E de que forma a gente pode trazer isso para nós, aqui como uma região que pertence a isso, de trazer
os pontos de cultura, de trazer a cultura viva, né, de como a gente pode passar e que eles entendam que eles podem ser, que eles podem pertencer, né, de projetos, de como a gente pode ajudar através de projetos, fazer projetos, ajudar a idear, como é que juntos ali a gente pode, né, crescer nesse sentido mesmo, culturalmente falando, né? Então, assim, eu acredito que a gente está, né, nesse tempo aí de volta da nossa cultura, eu acho que a gente está caminhando bacana, mesmo pós-pandemia e tudo mais, e eu acho que a gente pode crescer ainda mais, se fortalecer ainda mais, se unindo. Quanto Estado, né, que é o que a gente está fazendo, que é o que vocês estão fazendo aqui, e junto com o Estado, como a gente falou, que é quem muitas vezes deveria estar fazendo, né, esse trabalho, que nós, quanto pessoas preocupadas com a nossa cultura, com a arte do nosso Estado, está fazendo. Ale, é isso, não, é isso mesmo, tá? E novamente eu digo, eu tô bem tendencioso a nunca mais falar sobre a história do resgate, sabe? Porque é uma coisa que para mim afetava antes porque acabava sendo pejorativo e muito a gente ouvia isso, fulano resgatou não sei o quê, fulano resgatou, e muito ego também, sabe? Eu resgatei não sei o quê, eu resgatei. Não, peraí. A cultura não é sua, não é a cultura do José. É a cultura que está em volta, né? Se tem uma coisa que ela nasce no seio da coisa, mas não é no meio de uma pessoa, é o entorno. É igual alguém falou aí sobre receita, você mesmo falou sobre receita, né? E lógico, o texto do Jaminho também, mas receita do Sul Paraguai. Pera, todo mundo faz arroz igualzinho, idêntico. A mesma quantidade de óleo, se põe ou se não põe uma cebola, se põe ou se não põe alho, pera, tem. Então, quer dizer, não tem como, sabe? A receita original é essa. Vamos parar. Quem fez? Foi você quem fez? Eu duvido que você consegue fazer uma sopa igual a outra. Quem dirá uma sopa, não é sopa paraguaia, não. Uma sopinha que vai 2 litros d'água, 2 dentes de alho e pronto. Nunca vai ficar igual, gente. É artesanal. O fazer é isso, é o diferente, é o diferencial. Agora, pensando em inovação, eu quero pensar em inovação, Valéria, já para a gente finalizar mesmo. Assim, essa inovação, a Lê falou da importância da gente ter investimentos, eu não sei se você está acompanhando, mas a gente teve a Lei Paulo Gustavo, né? E eu acredito que você deve ter bastante conhecimento sobre isso também. Agora, a política Aldir Blanc, quer dizer, é recurso vindo federal para municípios, o discurso deles é esse e a gente repete. Municípios que, por muitas vezes, nunca tiveram uma fatia de recurso destinado especificamente para a cultura. E você que é da inovação, fala para mim, o que você sente de tudo isso, desses recursos, da inovação? Olha, a hora que a Lê falou, eu falei, nossa, é isso mesmo. A gente tem visto mais fomento, isso é verdade. E aí a Lê comentou uma coisa sobre a dificuldade que as pessoas têm de acessar o fomento. E minha posição social, né, meu lugarzinho, é exatamente nesse gargalo. Porque muitas vezes quem precisa acessar o fomento não nem vê que o edital saiu, nem sabe que isso está acontecendo. E eu entendo a inovação de duas formas. Uma permitindo que a gente acesse tecnologias e recursos inovadores, soluções novas para os mesmos problemas, que vão nos capacitar a fazer as coisas melhor e empoderar aqueles que precisam ter mais alcance nas suas ações. Então, a inovação traz isso. A inovação rasga o tecido social, ela bagunça as coisas, porque um jovem de 16 anos pode desenvolver uma solução milionária, e uma senhora, a dona Eli daqui, ela, desde sempre, ela foi catadora de sementes. E aí, com as inovações que a gente vê, hoje ela se tornou uma palestrante muito conhecida aqui,
que ela fala sobre as sementes ancestrais e sobre tudo aquilo que ela conhece como catadora de semente, e ela vive no mundo da inovação, só que numa perspectiva totalmente, assim, nem sei a palavra certa. Agora, tem outra coisa. Inovação é algo que, para acontecer, a inovação ela só acontece quando ela está inserida num ambiente que tem alta conexão entre os atores. É por isso que o Vale do Silício é assim, por isso que Santa Catarina, Florianópolis é assim, por isso que hoje São Paulo é o hub das startups, porque está todo mundo ali. É por isso que toda vez que alguém faz algum evento de inovação, normalmente tem bebida, tem álcool, para que as pessoas possam se conectar melhor. E essa, ou não, né? Não, essa eu não sabia. Essa eu não sabia. Ô, Ale, você tá ligado? Pode perguntar para a Tainá. Toda vez. A Ale já me conhece. Eu vou para inovação agora, Ale. A Tainá está aí de prova. Então, rolê de inovação tem que ter um show, tem que ter alguma coisa, porque é aquele momento, é na conexão com a pessoa, no CPF para o CPF, que você vai entender a dor dela, e às vezes você tem ali guardado a solução. A gente não faz nada sozinho. E eu penso justamente isso, que esse contexto inovador, um território inovador, ele também naturalmente se torna um território mais diverso, um território mais rico em cultura, rico no sentido, não de que tem lugar que tem cultura ou não, mas no sentido de valorizar e de aproveitar aquela cultura para ajudar as pessoas a terem melhor qualidade de vida e criar oportunidades das pessoas viverem através disso e tornar seu lugar conhecido e atrativo para outras pessoas, enfim, trazer o desenvolvimento que a gente tanto deseja. Ideias, né? Olha, maravilha, maravilha. E você sabe que essa é uma estratégia, né? Eu sou burguesiano, a gente fala muito de estratégia, né? Trabalhar com esses capitais simbólicos e tudo mais, mas sempre puxando para o que é a estratégia que a pessoa está usando. E olha, eu gostei muito da estratégia da inovação. Estou mudando de campo, Ale, agora eu vou ser um gestor da inovação, tá? Porque é mais a minha praia, inclusive, se você sabe, né? Brincadeiras à parte, gente, nós chegamos ao final do nosso encontro. Ninguém quis fazer pergunta, eu acredito que não teve nem café, né, Ale? Puxa vida, cadê a inovação? Tá vendo? A gente não tinha conversado ainda. Próximo encontro vai ser assim, a gente traz cada uma a sua bebida e a gente faz a inovação. Karina Caetano, que tá aqui, gente, ela é dona de um bar, que chama o Bar da Cá. Então ela vai usar essa estratégia da inovação agora, né, Cá? Vamos fazer inovação no Bar da Cá. Olha lá, olha lá, olha lá. Karina é das minhas também. Gente, Valéria, muitíssimo obrigado. Você falou do calor de Corumbá, eu sempre convido as pessoas para vir para cá, mas o dia que você vier, vamos nos conhecer, eu te apresento o museu, assim, que eu tenho o maior carinho, que é a Casa Doutor Gabi. A Alessandra está com esse convite feito há muito tempo, ela está me devendo boas visitas, porque quando ela veio aqui, a gente ainda não era chegado, entendeu? Agora a gente né, Ale? A gente consegue dialogar e a gente vai fazer uma inovação. Opa, a gente vai conversar, fazer um diálogo cultural. Mas muito obrigado aos participantes também. E agradeço imensamente pelo conhecimento, pelos minutos que vocês dedicaram aqui, que foram vários minutos. Muito obrigado. E eu espero que a gente possa se ver em breve, presencialmente. Não estamos mais em pandemia, mas a distância do nosso estado complica um pouquinho, né? Nosso diálogo mais próximo aí. E eu vou abrir para vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa, fica à vontade, para a gente poder finalizar a nossa live, tá bom? Eu quero agradecer novamente o convite. Adorei, amei nosso bate-papo. Eu ficaria aqui muito mais tempo conversando com vocês e trocando com vocês. Eu acho necessário, né, esses encontros, mesmo que sejam virtuais. É claro que se a gente estivesse juntinho, né, se conectando, né,
seria ainda mais especial, mas com certeza esse momento vai chegar. Do fundo do meu coração, agradeço cada palavra, o pessoal que estava aí junto com a gente, ouvindo, né? Estou à disposição no Instagram, tá lá a Palhaça Cerejinha, ou Alessandra Tavares, podem me adicionar e acompanhando o trabalho, e que a gente possa ter mais encontros juntos, tá? Um beijo no coração de todo mundo aí. Muito obrigada, José, Tainá, pelo convite. Ale, foi um prazer conhecer você. Quero muito ver seu trabalho, vou seguir vocês nas redes sociais. Karina, quero conhecer seu bar. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, adorei conhecer todos. O Instagram do nosso ecossistema chama eli.conexão bioceânica. Nos procurem lá. E aí eu termino aqui fazendo um convite. Caso semana que vem vocês estejam de bobeira, queiram passar por aqui, nós teremos um grande evento de inovação e desenvolvimento local que vai chamar Bioceânica Experience. Esse evento ele vai ter um festival, tem painéis científicos, tem um encontro de líderes empresários num hotel à tarde, tem de manhã painéis com autoridades do governo do estado, e à noite tem uma feira de economia criativa maravilhosa, junto com a final de uma maratona de inovação com 200 estudantes das escolas estaduais do Instituto Federal, que eles vão estar focados em desenvolver ideias inovadoras para solucionar problemas que a gente vive aqui na nossa região. O evento é gratuito, a entrada é aberta, e seriam todos muito, muito bem-vindos. Vamos nos conectar. Ale, não. Valéria, por gentileza, repete o seu Instagram, que eu não consegui pegar aqui. O da Ale eu já tenho. Eli.conexão bioceânica sem os acentos, né? Okay. Eu não sei o que está acontecendo, que eu não estou achando onde escreve aqui no chat. Às vezes eu fico meio assim mesmo. Acontece. Eu só fico esquecido que a inovação vai ser com adolescentes, alunos de escolas estaduais, gente. É um momento de inovação. Você já falou para mim que é um momento 18 mais, entendeu? Que tem católica, tem alguma coisa. A gente tem que fazer uma reunião para a gente poder discutir a inovação cultural. Vamos. Gente, muito, muito obrigado mais uma vez. E a gente, quem é participante aí do encontro, a gente se vê no próximo encontro, que a gente vai falar sobre pontos e pontões de cultura. Então, muito obrigado por todo mundo estar aqui e boa noite para vocês. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.